Taena Degmon assumiu a direção da Quicante em janeiro deste ano e logo quicou nas redes. A Taena triplicou o faturamento da empresa, que arrecada fundos pela internet. Taena, bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Crowdfunding é a vaquinha digital, que a gente nem sabe se está falando, se é isso mesmo. Há 6 anos, ela deu leite fácil? Fácil não, é bastante trabalho para que ela dê esse leite, mas os resultados têm sido realmente bem expressivos. O crescimento desse ano em relação ao ano passado já está em quase 1000% e a gente ainda nem acabou o ano, né? Então, com certeza, está dando mais leite. Agora, o Brasil, aqui nos Estados Unidos, dá 10 bilhões de dólares por ano, mas muita gente manda dinheiro porque pode deduzir do imposto de renda. No Brasil, qual é a vantagem de eu mandar dinheiro para você? Então, a expectativa do mercado mundial de crowdfunding esse ano no mundo é de 35 bi, chegando a 90 em 2017. Já é algo bem significativo em escala global. As motivações, porque o crowdfunding ele não serve só para doação para o terceiro setor, que se enquadraria mais nessa questão que você mencionou de abater imposto, né? Ele tem muito a ver com as recompensas que a pessoa recebe em troca de contribuir. Então, muitas das contribuições são também para campanhas de inovação, produtos inexistentes no mercado, que quando você faz, é como se você estivesse fazendo uma pré-compra. Você ajuda a financiar o projeto antes mesmo daquele produto acontecer. Ele está em fase de protótipo, ou ele é um MVP, que a gente chama que é um Minimum Viable Product, e você está ajudando a tirar ele do papel. E por fazer isso, você já recebe o produto final antes dele ir para o mercado, com um benefício maior, por exemplo, um preço menor, ou kits exclusivos, uma versão diferente. Então, acaba sendo muito mais por isso que as pessoas contribuem, pelas recompensas que elas vão receber. Até por isso acaba sendo diferente do conceito de vaquinha, porque a vaquinha realmente as pessoas estão se juntando puramente pela questão financeira, mas no crowdfunding você sempre recebe uma recompensa em troca da sua contribuição para aquele projeto. Não, a vaquinha também você pode chamar 5 amigos, fazer uma vaquinha, comprar um carro, tem um retorno. Pode sim, dividir o carro. Agora, diga aí, Ricardo, entra na conversa. Estava ouvindo você, Lucas, estava pensando, você como mineiro devia ser o primeiro a saber que vaca não dá leite, você tem que tirar dela. E é exatamente o que é feito aqui. Especificamente, Taena, a minha dúvida é a seguinte. No Brasil, um lugar onde o financiamento é tão caro, o espaço para o crescimento do crowdfunding devia ser ainda maior do que em outros lugares, em particular hoje na Europa e nos Estados Unidos, que há fontes de financiamento muito mais baratas e muito mais amplas. É razoável imaginar, até porque hoje ainda é muito pequeno, que o crescimento no Brasil nos próximos anos deve ser muito maior do que no resto do mundo? Sim, é justamente nisso que eu acredito, né? Até por isso eu aceitei o desafio de ser CEO da Quicante, porque eu acredito nesse potencial de crescimento absurdo e mais acelerado. No mundo, ele está dobrando a cada ano. Eu acredito que no Brasil, até pelos nossos próprios resultados, você vê 900% esse ano em relação ao ano passado, vai ser muito maior, porque é um país muito mais carente de fontes de recursos e muito mais burocrático para certos tipos de acesso ao capital. Então eu vejo muito o financiamento coletivo como uma democratização maior do acesso a esse capital. Então quando você tem taxa de juros subindo, como está acontecendo agora, o governo retirando alguns benefícios fiscais, etc., que ajuda alguns segmentos que a gente atende, como ONGs, como artistas, que às vezes dependem de lei Rouanet e outros tipos de fontes de recurso, acaba que para a gente está acelerando ainda mais. O crowdfunding acaba sendo a melhor saída para essas pessoas arrecadarem recursos hoje em dia. Taena, você acha que o futuro desse método é mais o altruísmo ou fins lucrativos? Eu queria saber quais são os filtros que você tem para aceitar projetos. Tem aquelas histórias dos Estados Unidos, pessoa tomou um golpe do motorista do Uber, que de repente eram $400 tinha que pagar pela corrida do Uber, e aí resolveu fazer um crowdfunding para ser reembolsada pelos amigos. Esse tipo de coisa te comove? Você acha que tem que ter um filtro rigoroso? Olha, a gente é bem democrático nos tipos de projetos que a gente aceita na plataforma. Existem projetos que são projetos que têm um cunho pessoal maior,
projetos como, por exemplo, uma menina, a gente teve um caso de uma menininha de 3 anos, ela nasceu sem o braço, ela precisava de uma prótese nos Estados Unidos e ela arrecadou quase 160 mil reais através da plataforma para fazer essa prótese. A gente não tira esse tipo de projeto. O que a gente sempre checa é a credibilidade dele. Então a gente entra em contato, entende a história, pede comprovação em alguns casos, mas a própria rede cuida muito disso, né? Quando é uma campanha que ela não existe de fato, que não tem um fundamento, ninguém contribui, porque as pessoas sabem quem é o criador da campanha, tem todas as redes sociais da pessoa. E, em geral, as contribuições começam pela rede mais próxima da pessoa que criou a campanha. Então, assim, começa muito pelos familiares, pelos amigos, pelos contratos profissionais, pelas pessoas que já têm um interesse prévio naquele produto, ou naquele serviço, ou naquela causa, e depois disso é que elas se expandem. Porque os outros contribuidores, quando simplesmente entram na plataforma para procurar, eles procuram checar justamente projetos que já tiveram contribuição, que já têm um tráfego de acesso de contribuidores e de volume financeiro maior. Isso traz mais credibilidade para a campanha e torna a campanha um sucesso ainda maior. Agora, se o futuro é altruísmo ou é mais comercial, eu acho que é uma combinação das duas coisas, né? Nos Estados Unidos você já vê o equity crowdfunding, que é um outro tipo de crowdfunding, onde você passa a ter uma participação acionária. Foi algo que ficou sendo discutido bastante tempo lá também até ser aprovado, e que aqui no Brasil a gente faz parte de um grupo que discute isso com a CVM e ainda não tem uma legislação local a respeito. Mas se a gente pensar nisso como um futuro também, acaba tendo uma conotação comercial maior, apesar de hoje em dia 30% das campanhas que a gente tem na plataforma sejam campanhas de causas, de ONGs, terceiro setor, causa, ativismo, esse tipo de campanha. Diogo, você que é um grande doador e investidor, conversa com a Tayana. Olha, quando a gente montou o nosso jornal online, um monte de gente falou, faz crowdfunding, e na época eu disse, não é adequado para um órgão de imprensa, para o jornalismo, mendigar dinheiro ou pedir caridade. Essa ideia, por exemplo, que ela acabou de dizer de equity crowdfunding, foi algo sobre o qual eu me informei, eu tentei me informar, porque esse sim é interessante. Se você pode tornar seu colaborador contribuinte em sócio, que receba dividendos, alguma coisa desse tipo, aí sim a coisa se torna interessante. Me conta 2 ou 3 casos particularmente importantes na empresa de vocês que não envolvam caridade, por favor, Tayana. Olha, o maior que a gente tem mesmo, até o maior da América Latina de crowdfunding, tem a ver com caridade, que foi o Santuário Animal, que a gente arrecadou mais de 1 milhão. É recente, a gente acabou de bater esse recorde, o recorde anterior já era nosso, que não tem a ver com caridade, que foi de uma empreendedora chamada Bel Pesce, que ela escreveu um livro, A Menina do Vale, e ela queria fazer um tour pelo Brasil, levando palestras sobre empreendedorismo para as pessoas, e ela captou 889 mil reais para fazer isso. A gente já teve o caso de um projeto que eu particularmente achei muito legal, que foi o Mecânica em Miniatura, que foi um engenheiro que criou numa escala reduzida para colecionador um motor de carro super legal, que arrecadou em torno de 150, 160 mil reais para viabilizar. E a gente está com hoje em dia na plataforma, que é o Guarde GPS, que é um smartwatch com tecnologia nacional. Ele é feito por brasileiros, que é para você basicamente acompanhar seu filho, a localização que o seu filho está. Ele também tem batimento cardíaco, controle de sono, etc. E é assim, um design super inovador, do tipo de coisa que você vê em plataformas internacionais e que estão começando a chegar no Brasil. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez mais esses projetos de inovação, que eles comecem a sair só do meio acadêmico, porque o Brasil tem esse talento, né, mas ele fica muito fechado dentro das universidades, pelo que a gente vê, pelo que a gente acompanha, e que eles comecem a ir muito mais por uma escala comercial, onde eu e você tenhamos acesso, justamente através do crowdfunding. Porque o crowdfunding acaba tirando muito risco da pessoa que está por trás desse projeto, porque ela coloca lá e testa o mercado, se as pessoas realmente pagam antes até do produto existir. Tayana, momento atual. Há exatamente 1 ano a gente teve várias contribuições de petistas para os mensaleiros que precisavam pagar as multas. Isso pode entrar no seu projeto ou não? Ou o governo agora está precisando de dinheiro? Pode ter uma coisa, ajude o governo a pagar a dívida. A gente normalmente não aceita esse tipo de projeto na plataforma. Nós temos alguns projetos ligados à política no sentido de ativismo, se a pessoa quer organizar uma passeata, etc. Mas quando é extremamente ligado a um partido
ou há um financiamento político, a gente conversa com a pessoa e não deixa o projeto entrar no ar. Só porque não tem uma legislação. Não levanta fundo para pagar a conta. Você não levanta fundo para pagar a conta do advogado. Do Zé Dirceu? Essa CRAD está fora do projeto. Não é nem que a gente não queira, é porque como não tem nenhum precedente em termos de legislação sobre isso, a gente faz mais para evitar mesmo que possa vir a ter alguma questão. Então a gente é bem cuidadoso sobre isso, até para não ferir a credibilidade da plataforma. Sabe a decisão? Tayana, muito obrigado, parabéns. Você é uma CEO inovadora num projeto bacana. Obrigada. E boa sorte para você. Obrigada. Muito obrigado pela presença. No próximo bloco, um tabuleiro de verdade. O maior